A paz do Senhor a todos que estão ouvindo esse estudo que vamos iniciar agora, a terceira parte, porque eu já filmei outros 2 vídeos com o estudo O que nos impedirá de entrarmos no reino de Deus. Nós fizemos a primeira parte, a segunda parte, e agora nós estaremos entrando neste momento com a terceira parte, em nome do Senhor Jesus. Bem, nós iniciamos essa série desse estudo com João 3, do 1 ao 3, aonde Jesus instrui a Nicodemos acerca, do novo nascimento. Nicodemos, ele era um fariseu e era um dos príncipes dos judeus, certo? E ali ele foi ter com o Senhor Jesus à noite, e assim diz o texto. Mais uma vez vou ler para que você, que de repente não viu os outros, que depois que você vê esse vídeo, veja o 1 e o 2 para que você possa entender melhor. Mas João 3, versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, que foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, baseado nesse texto, o Senhor me deu para que eu fizesse esse estudo, onde precisei ser dividido para você ver sobre um pequeno versículo, quanta coisa o Senhor nos fala. E ali ele quis nos mostrar o que realmente uma nova criatura deve fazer e deve abandonar e evitar. E nós vimos logo no início, que na primeira parte o Senhor simplesmente começou a nos mostrar que o presente sistema mundano é mau e que nós precisamos abandoná-lo. Porque quem está controlando ele através das mídias, através de televisivas, internet, a escrita também, todo esse sistema que está mudando toda a maneira do homem viver, está na direção de Satanás, o inimigo das nossas almas. E que nós temos que resistir a essas forças prevalecentes que todos os dias querem se levantar contra a nossa moral, contra a nossa ética, contra a nossa convivência familiar, destruindo lares, casamentos, relacionamento entre pais e filhos, trazendo a rebeldia para o coração dos filhos, trazendo novidades que não são novidades. Desde que o mundo é mundo, o pecado reina no mundo. O que muda é a tecnologia, nada mais, mas o homem continua avarento, mentiroso, malicioso, O homem continua cometendo as mesmas torpezas que no passado. Então nós precisamos abandonar esse sistema mundano. Aí você vai me dizer, mas como que eu vou abandonar se eu vivo aqui? Você vai conseguir. Não é porque seu colega, seu familiar diz que o branco é preto que você vai concordar que o branco é preto. Não é porque te dizem que não tem problema pegar um dinheiro, um dinheiro escuso, que você vai fazer isso. Isso é uma pessoa presa, uma pessoa que está oprimida pelo esse sistema mundano, ela fica com vergonha de largar, todo o pecado, porque ela vai se sentir a parte da sociedade. Mas só que quem é chamado por Deus é chamado para fazer parte do reino de Deus, e a nossa cidadania não é mais a cidadania terrena só. Isso aqui é só enquanto estamos aqui, mas nós somos verdadeiramente cidadãos dos céus. Fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, e quem anda na luz de Cristo não pode viver nas trevas. Amém? Temos que nos conformar a nossa mente não com o que está aí,
temos que conformar, moldar a nossa mente segundo a maneira de pensar de Deus, né? Logo que uma nova criatura deve abandonar, primeiro, as obras da carne, porque a nossa verdadeira luta é contra não a carne do próximo, mas a nossa. A minha carne, se eu der vazão, vai me fazer sair da presença de Deus, vai me fazer voltar ou ser ainda pior do que eu já fui no passado. Então, o Senhor, Ele, assim que eu e você aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos dá a condição de vencermos o pecado, através do seu Santo Espírito que passa a habitar em nós. Então, se você ainda não aceitou Jesus, não perca tempo. Aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim, o Espírito Santo vai viver dentro do seu coração e Ele vai todos os dias palestrar contigo através da palavra de Deus. E aí você vai conseguindo no dia a dia a transformação, porque a palavra de Deus vai todos os dias que você lê, vai te convencer, né, de algum pecado que você precisa abandonar. E aqui em Gálatas, Paulo foi tremendamente usado por Deus para nos mostrar quais sejam as obras da carne que nós precisamos resistir e abandonar. Está, se você quiser pegar aí, Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Gálatas 5, do 19 ao 21, que nos diz assim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode pegar aí, Gálatas 5, do 19 ao 21, que nos diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, se você quiser maior explicação sobre essa lista de Paulo, você veja o meu primeiro vídeo, né? Parte 1, o que nos impedirá de entrarmos no reino de Deus, parte 1. Depois tem o parte 2 e agora o 3. Eu só estou fazendo um resumo para que você possa entender por que chegamos às conclusões que estamos aqui. Então, por que essas obras não podem fazer parte da minha e da tua vida? Porque elas certamente nos levarão à morte espiritual. O que é morte espiritual? Morte quer dizer separação. Morte espiritual é separação de Deus. Porque Isaías está bem claro que diz: o que faz separação entre vós e vosso Deus? As vossas iniquidades, os seus pecados. A mão de Deus não está encolhida para que não possa nos abençoar, nem seu ouvido está agravado. Mas os nossos pecados é que fazem separação entre nós. Por isso, quanto menos nós pecarmos, mais comunhão poderemos ter com o Senhor. E assim poderemos ser sempre, pela misericórdia de Deus, né? Pelo nosso nome já escrito no livro da vida, o Senhor verá que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades. E aí, a cada dia que nós nos arrependemos daquilo que ainda não deixamos de fazer, mas aí começamos a mudar nossa trajetória, o Senhor vai tendo mais e mais comunhão conosco, a ponto de estarmos assim grudadinhos, nós e Ele, de uma forma tão grande que tudo aquilo que nós pedirmos em nome de Jesus nos será feito segundo foi o que disse o próprio Jesus Cristo. Amém? Então, e a morte espiritual não é só o problema. Muitas das vezes, as obras da carne nos levam à morte física. E essa é a intenção do inimigo, que você e eu morrêssemos antes de aceitar a Jesus. Por quê? Assim, ele teria a alegria, né, de ver o Senhor Deus triste mais uma vez, porque almas teriam, né, ido para a condenação. Não pense que o Senhor se alegra com a condenação do ser humano. Não se alegra. Ele fez o inferno para Satanás e seus anjos decaídos. Infelizmente, o ser humano preferiu dar ouvidos a ele.
E é o que está acontecendo, vem acontecendo, e o sistema mundano está tão dominado por ele que estão cegos e surdos, estão permitindo que ele domine, os prenda e os faça de escravos. Naquele pensamento que todos estão tendo, que são livres e fazem o que quiser, na realidade estão fazendo a má e imperfeita vontade do inimigo, que é de derrota total para o ser humano. Mas hoje estamos iniciando a nossa terceira parte, né? E o Senhor vem nos falar para evitarmos 3 situações. Ele vem nos falar, para encerrar esse estudo, para evitarmos sermos injustos, evitarmos a roda dos escarnecedores e evitarmos a santidade aparente. Glória a Deus. Alguns na igreja de Corinto, né, pensavam que se vivessem dissolutamente, pecando, na imoralidade, na injustiça, ainda assim eles seriam salvos, teriam sua salvação garantida. Mas Paulo advertiu em Romanos 8,13, disse assim em Romanos 8,13, porque se viver de segundo a carne, fazendo essas obras que estão lá listadas em Gálatas 5, do 19 ao 21, né? Se viver de segundo a carne, morrereis. Como eu já falei, a morte espiritual e até a morte física, né? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Está em Romanos 8,13. Se você puder, vai ali, marca e anota para depois você ler e meditar mais ainda. Porque como que eu vou viver se eu morrer? Eu vou mortificar as obras, eu vou mortificar a vontade. Não é me matar, nem me lacetar, me machucar, me lanhar, me tirar sangue de mim. Não é isso, não. É eu ter a vontade de fazer algo e não fazer. É eu ter vontade de falar algo e segurar a minha língua para não falar. A vontade de ir a um determinado lugar, mas não ir, porque eu sei que se eu for àquele lugar, eu vou pecar. Se eu ver determinada pessoa, eu posso cair em pecado. Então, por causa dos seus conselhos, por causa da sua má companhia, e assim vai. Então, o que eu tenho que fazer? Se o pecado vai por ali, eu vou por aqui. Eu tenho que estar sempre vigiando. Quando Jesus disse, muitos falam, orar e vigiar. Não é orar e vigiar, é vigiar primeiro, depois você ora. Então você precisa vigiar, eu preciso vigiar para que não entremos em tentação. Até eu entrar em tentação não é pecado, mas quando o homem entra em tentação, há o perigo de daqui a pouco ele cair naquele pecado. Então a gente precisa evitar. E a injustiça é algo que entristece o coração do Senhor, né? Por isso que precisamos não ser injustos, porque Deus foi justo e mandou um filho puro, inocente, morrer por mim e morrer por você. Pecadores, impuros, muitos de lábios, né? Muitos de nós com lábios impuros, e nós, mesmo sem merecer, recebemos essa graça divina que foi a nossa salvação. Porque eu e você precisávamos ter ido para aquela cruz, mas foi ele. Então eu não posso ser injusta e achar que eu tenho que viver. Ele foi santo. E a Bíblia diz sede santo porque eu sou santo. Então, se o Espírito Santo está em mim, se eu continuar injusta, se eu continuar pecando, eu estou sendo injusta para com o meu Salvador. É como se eu estivesse crucificando a Jesus novamente. É como se eu estivesse dizendo, Jesus, aquilo não foi suficiente para mim. Não é assim. Eu e você temos condição, sim, de dizer não ao pecado, de sermos libertos. Jesus foi bem claro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu não tenho desculpa, você não tem desculpa para não corrigir a sua vida e a minha vida. Amém? Também em Romanos 1,18, Paulo mostra a indignação de Deus com relação, né, aos ensinos heréticos que começaram a entrar já na época de Paulo.
começaram a entrar no meio da igreja. Ensinos heréticos que vieram, né, entrar para mudar o pensamento e torcer a palavra de Deus para que os homens voltassem a ser as velhas criaturas. Aí, lá em Romanos 1,18, Paulo fala sobre a indignação de Deus, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Sim, é o dia de hoje que você está vivendo. O que a gente está vendo na sociedade? Né? O que interessa é ser feliz. Por isso, esse marido já não está bom para mim. Ele pensa de uma forma, eu penso de outra. Vamos embora, cada um para o seu lado. Não foi para isso que eu me casei. Não é para isso que você se casou. Deus foi bem claro que Deus uniu o homem, não separe o homem. Aí também, se for atrás dessa ideologia, dessa filosofia, o que interessa é ser feliz, porque essa filosofia que vem pelas novelas, filmes. Não é que eu não vá ver filme, que eu não veja novela. Eu prefiro novelas até bíblicas, que hoje em dia tem, novelas mais, né, inocentes. A gente vê, né? Mas tem que ver com discernimento espiritual. Se vê que o negócio está tendendo muito para o pecado, para te atrair para o pecado, abandona aquilo. Porque seria injusto eu, sendo habitada pelo Espírito Santo, deixando meus olhos ficarem vendo coisas más, né? Coisas pornográficas, mau conselho. Então, através de determinadas mídias, conversas, debates, o que vem para mim, para você o que interessa é ser feliz. E se for atrás dessa conversa, isso daí vai. O pedófilo, ele é feliz, né? Ele não se sente feliz pegando o pobre coitado da criancinha, não é? Então deixa o pobrezinho, né? Deixa sem vergonha do pedófilo fazer a pedofilia dele. O estuprador, ele se sente feliz em pegar uma mulher à força. Ou um homem, né? Porque também fazem isso com... E assim vai. O assassino, principalmente aquele que mata em série, que bola umas coisas malucas na mente e sai matando em série, ele é feliz quando corta alguém, quando mata alguém. Vamos deixar o pobrezinho matar quem ele quiser. Não pode ser assim, se chama uma filosofia chamada hedonismo. O que interessa é o prazer, o que dá prazer é que é bom. Não é isso. O que tem que me dar prazer, tem que te dar prazer, é a presença do Senhor. Esse prazer é um prazer indescritível, não tem como. A gente passa a ser que é maravilhoso sentir a presença de Deus. Eu gostaria tanto que tantas pessoas que eu conheço, da minha parentela, da minha vizinhança, todos os seres humanos do mundo sentissem como eu sinto a presença de Deus. Eu me sinto tão plena. E olha que eu ainda não recebi o corpo glorificado, ainda não fui arrebatado, ainda estou aqui no corpo de ser humano. Mas é tão maravilhoso que eu imagino o dia que nós estivermos face a face com o Senhor. Que coisa maravilhosa será. Certo? Mas, como eu estava falando, o Senhor tem uma ira sobre tudo que é mal e injusto. Tudo que tira o ser humano da sua presença é injusto. Injusto com o amor que ele tem a nós. E Jesus nos deu 2 exemplos da indignação do Senhor em Mateus. O primeiro fica em Mateus 18. Você procura aí Mateus 18, vamos ler do 23 ao 35. Eu não vou estar lendo tudo, vou estar mais comentando, mas nós vamos lá e você vai ver, né, Mateus 18, do 23, isso, a parábola do credor incompassivo, né, que diz, aqui Jesus contou essa parábola para os seus discípulos ensinando a respeito do perdão. Isso é outra injustiça que o Senhor quer que eu e você venhamos corrigir no nosso dia a dia. Se ele morreu por mim e por você e nos perdoou o tão grande pecado que era a nossa vida, né, da nossa vida,
por que que eu e você não vamos nos perdoar? Porque por mais que você faça algo a mim ou eu a você, ainda não chega aos pés daquilo que nós fizemos contra o nosso Deus. E aqui Jesus conta que o reino de Deus, nessa parábola, ele propõe, né, comparar ao rei que quis fazer contas, né, com seus servos. Aí ele descobriu que tinha um que devia a ele 10.000 talentos. Era uma grande quantia na época de Jesus. Por isso que ele botou esses termos todos aqui, porque eram situações que o povo via no dia a dia e entenderia qual era a moral daquela história. E ele, não tendo como pagar, o seu senhor, né, esse rei, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos como escravos, né? Era coisa permitida na época. Fossem vendidos como escravos para que aquela quantia que ele reavisse com a venda deles, viesse pagar a dívida daquela família com o rei. Então, aquele servo prostrou-se diante desse rei, se humilhou, pediu perdão, disse que não tinha como pagar, né? Pediu a compaixão e o rei ficou com íntima compaixão daquele homem, né? E soltou e perdoou a sua dívida, está aqui no versículo 27. No 28 diz que ele saiu, aí ele saiu do palácio, livre, tranquilo. Aí passa por ele um conservo dele, uma pessoa igual a ele, mas que devia a ele, e só devia 100 dinheiros. Seria alguma coisa assim, vamos botar, ele devia 5.000 ao rei, e esse aqui só devia 500 a ele, certo? A 10ª parte daquilo, o dízimo, né, daquilo tudo. Ele só devia 500 esse daí. Aí ele pegou, sufocou aquele conhecido dele, que devia a ele, e quis prendê-lo, levá-lo a atormentadores, para que atormentassem ele, porque ele tinha que pagar ele, porque tinha. Aí os outros, né, que já tinham, outras pessoas que tinham visto que esse homem que começou a atormentar o seu devedor, que devia pouco, viram o que ele estava fazendo, porque ele foi perdoado de uma grande dívida e ele não estava perdoando uma pequena dívida. E aí foram contar para o rei. O rei logo pegou novamente esse devedor incompassivo, que não tem, né, paciência, que não tem misericórdia, pegou ele e o levou também para os atormentadores, para que o atormentassem até que ele pagasse a sua dívida, né? E aí Jesus termina no versículo 35 dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, sinceramente, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Certo? Tudo com Deus tem que ser na sinceridade. Injustiça, falsidade não é com ele não aceita. Então, eu e você precisamos perdoar para sermos perdoados. Pai nosso, que Jesus nos ensinou, bem claro, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E ele ainda continua e diz que adianta, né, você não perdoar. Se você não perdoar, você não será perdoado. Não tem como você ser perdoado se você não consegue perdoar o próximo. Aí nós vamos ver também, aqui em Mateus 24, né, no capítulo 24 mesmo, como eu falei, dos versículos 45 ao 51, a parábola dos dois servos. Aqui o Senhor, né, vem falar daquele que está servindo de maneira negligente e com empáfia, e que não tem amor ao seu próximo, não tem misericórdia do próximo, e se puder ofende mesmo, se puder magoa mesmo, eu falo mesmo, eu chuto o balde mesmo, eu faço isso mesmo, né, até usa aquele termo, roda baiana, né? Essa lavadeira, essas coisas são horríveis. Isso não é mais para mim e para você. Isso é
coisa lá do passado, já fica feio para quem não é servo de Deus. Imagina para servos de Deus ficarem debatendo, tratando mal uns aos outros. Aqui ele compara, né? Ele diz que, em verdade vos digo que, no versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? A casa do Senhor, né? A igreja. Então, o Senhor nos constituiu sobre tudo que está ali. Também o Senhor nos constituiu sobre a casa que Ele nos deu para nós residirmos, a nossa família. Também a gente pode botar para esse lado. Para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quer dizer, achar corretamente essa pessoa servindo ao Senhor, fazendo bem, cuidando bem da sua obra, cuidando bem da sua casa, da sua família. O Senhor vai ficar feliz de nos achar trabalhando assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Podemos lembrar de José no Egito. José foi fiel, aonde ele chegava ele era a cabeça. Ele chegou para ser escravo, foi para a casa de Potifar. Potifar o colocou na direção de toda a sua casa como um mordomo. E aí depois veio a armação da esposa de Potifar. Ele foi parar na cadeia, mas aquilo era plano de Deus, porque a cadeia era dentro de onde? Do palácio, onde ele seria o governador. Então ele entrou ali naquela cadeia, 2 anos depois ele é levantado por Faraó para ser o quê? O governador do Egito, o segunda autoridade naquele país, abaixo do próprio Faraó. Então, se você for fiel no pouco, meu caro, pode saber que Deus te colocará sobre o mundo. Aí ele continua: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pois é, então o Senhor está nos mostrando. Ele quer de mim e de você a justiça. Seja justo com Deus pelo sacrifício feito na cruz por amor de você. Seja justo com o teu próximo, por mais que ele peque contra ti, muito mais Deus te perdoou de você contra Deus. E aí nós vamos para a segunda coisa que nós temos que evitar. Vimos agora a injustiça, mas também temos que evitar a roda dos escarnecedores. O que vem a ser isso? São aqueles que escarnecem da palavra de Deus, são aqueles que escarnecem dos servos de Deus, são aqueles que escarnecem do caminho que nós estamos trilhando com o Senhor. Como é que eu e você podemos andar lado a lado e rindo e debochando junto com ele de nós mesmos, do povo que fazemos parte? O Senhor não quer que eu e você participemos disso, ou que escarnecem do próximo, de pessoas deficientes, de pessoas de nacionalidades diferentes, de raças diferentes, de cor de pele, de situação financeira diferente. É porque é mais gordo, porque é mais magro. Eu e você não podemos entrar nesse tipo de papo. Isso não é papo de crente. Isso é papo de ímpio que não conhece a Deus. Salmo 1, no versículo 1, nos explica bem sobre o homem que é justo, varão. Esse homem podemos botar generalizando como a humanidade, O homem, a mulher, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa aqui é bem claro, nos explica muito bem que nós somos bem-aventurados. O que é bem-aventurado? É o feliz. Feliz é o homem que faz isso, a mulher que faz isso, que não anda
né, no caminho errado, que não andam em ambientes contrários à vontade do Senhor. E este salmo contrasta dois tipos de pessoa, que são os justos e os ímpios. Né? Do 1 ao 3 fala do justo. O 1 ali, o 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Porque está tudo na direção de Deus. Essa pessoa, esse justo que está se apartando do mal, é a pessoa que dá ouvido à voz do Espírito Santo. Dá ouvido, ouve, escuta a palavra de Deus, coloca ela no coração e pratica a palavra de Deus. Então tudo virá à sua mão no tempo certo, da forma correta, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Mas não são assim os ímpios, né? Aqui mesmo, no versículo 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha. Moinha é palha, né? Mas são como a palha, moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, né, aqui nós estamos vendo, né, que, mais uma vez, que nós precisamos nos apartar desse sistema mundano mau, que escarnece de todos, de tudo, que não tem respeito à autoridade, que todas foram constituídas por Deus para estarem aonde estão, certo? Não respeitam a autoridade de pai, de mãe, a autoridade do esposo, a autoridade da esposa, certo? Não respeitam autoridades policiais, não respeitam autoridades governamentais, certo? Não respeita os seus professores. Hoje em dia o que mais nós vemos são professores que, sabe, desistiram de ser professores porque estão sofrendo ameaças, já apanharam, sob de algo terrível, de uma professora que foi até envenenada pelos alunos. Coisa horrível, coisas terríveis, falta de limites, falta de educação, de orientação e falta principalmente de temor a Deus, falta de amor ao próximo, certo? E este salmo que mostra justamente quem são os justos e os ímpios, né, nos mostra que felizes são aqueles que se colocam na vida como justos. Não é dizer eu sou justa, eu sou justo, não é isso. Procurar fazer aquilo que é justo e é correto. Em Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, é isso que o Senhor está nos falando nessa noite. Que em nome de Jesus, você, pela misericórdia de Deus, tome em tuas mãos, para a glória do nome do Senhor, a palavra de Deus e a faça viva e eficaz em sua vida, para que você, em nome de Jesus, consiga ser um bem-aventurado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Continuando, Deus é a verdade, e Ele ama a verdade, e quer que nós sejamos verdadeiros com Ele e com o nosso próximo. Por isso, Ele abomina a santidade aparente. Para terminar, vamos falar agora sobre santidade aparente. Temos que evitar para isso todo o ensino herético, toda a doutrina de homens que venham, né, nos levar a sermos falsos, a vivermos de aparência. Porque essas doutrinas que não vêm de Deus, esses ensinos heréticos que torcem a palavra de Deus, elas nos transformam em hipócritas, pregando o que não se vive e disseminando ideias erradas acerca da vontade de Deus. Colossenses capítulo 2,
do 6 ao 23, fala muito sobre isso, né? Ela nos explica muito mesmo com relação à santidade aparente. Aqui Deus usou Paulo grandemente, né? É a advertência acerca das falsas doutrinas. Ele adverte. Paulo é usado por Deus ali no capítulo 2 de Colossenses, do versículo 6 ao 23. E ali eles nos ensinam, né? Ali Paulo ensina a nós vigiarmos com relação a filosofias humanas, religiões e tradições, né, humanas que destacam a importância do homem à parte de Deus. Como se Deus não precisasse, o homem não precisasse de Deus, né? Eu já falei mais cedo um pouquinho sobre o hedonismo, que é uma filosofia. O que importa é ser feliz, o que é bom é ter prazer. E aí eu falei o perigo dessa filosofia, e não tem nada a ver com o prazer santo de ter Deus na nossa vida. E aqui também existe uma filosofia, né, que ela também faz com que o ser humano se aparte de Deus, que é o humanismo. Agora tudo é os direitos humanos, até aquele que cometeu atrocidades tem mais direito do que a vítima. Isso é triste e é horrível. Mas esse ensino ensina que o homem e o universo, tudo que existe, né, é apenas energia, moldada ao acaso, como que diz, não houve criação, não houve Deus que criasse, não houve nada disso. Mas nós podemos ver em Hebreus, no capítulo 11, ali no versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não tem como um ser humano fazer tudo isso. Não tem como dizer que foi um acaso. Ah, foi o Big Bang, e quem fez o Big Bang? Né? Quem deu a explosão do faça-se a luz, e a luz se fez, e viu Deus que era boa, né? Só Deus poderia criar algo tão maravilhoso como é o planeta Terra. O mundo, quando a gente fala o mundo jaz no maligno, não é o planeta, são as pessoas, o sistema mundano. Os seres humanos estão sendo dominados, né, por Satanás, oprimidos. Aqueles que conseguiram se libertar do seu jugo e vieram para o Senhor Jesus, esses, com a graça de Deus, se libertaram do jugo do maligno e hoje em dia têm uma vida e vida em abundância, como o próprio Jesus prometeu. Vida com abundância nem sempre é muito dinheiro não, gente. Não adianta eu ter muito dinheiro, não ter amor, não ter paz no coração, não poder deitar com tranquilidade, né? Não tem quem me afague, quem me proteja. Então, o que interessa, em primeiro lugar, é ter Deus na minha vida e depois ter a paz dentro do meu lar, ter um lar tranquilo, viver debaixo das potentes mãos de Deus, saber que Ele está cuidando de mim todos os dias, saber que eu tenho uma família que eu posso amar, que sou amada por eles, e assim vai, que eu posso viver em paz, dormir, botar minha cabeça no travesseiro e saber que eu não devo nada a ninguém a não ser o amor. Então, nós precisamos vigiar, porque aqui esse tipo de ensino é um ensino herético, que diz que a palavra de Deus também não existe, que ela não é verdadeira, fala que a palavra de Deus é o quê? É simplesmente uma mitologia, que isso aqui é mito, é invenção, mas nós sabemos, nós que cremos, sabemos que é pela fé, e o justo viverá pela fé. Porque pela fé nós temos visto a mão de Deus atuando em nossas vidas. Também afirma que o homem não foi criado por um Deus pessoal. O Deus pessoal é aquele Deus que cuida, né? Que cuida poderosamente do seu escolhido, do seu servo. Aí nós podemos ver ali em Josué, no capítulo 1,
como Deus fala ali com Josué poderosamente. A partir do versículo 5, no 5 e no 6 ele diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Olha que palavra pessoal. E eu tomo essa palavra para minha vida. Entendeu? Eu tomo essa palavra, ele tem sido comigo. Assim como ele foi com Moisés, ele tem sido comigo na minha vida. Se eu chegar aqui e contar o meu testemunho, isso aqui vai virar uma vigília. Então, já está meio longo. Então, o Senhor é realidade. São 31 anos que eu estou na presença do Senhor. E ele nunca me deixou passar falta de nada. Ele sempre cuidou de mim, tem sempre cuidado de mim nos mínimos detalhes. E eu não posso jamais entristecer o coração do meu Senhor, porque ele tem sido maravilhoso para comigo. Assim como eu sei que ele tem sido com você. Se você anda passando por alguma luta, saiba que esta luta tem um propósito. Não de perda, não uma luta para você ser derrotado ou derrotada. É uma luta que vai acrescentar vitórias em tua vida. Lembre-se, para se dizer que foi curado, a gente precisa ficar doente. Para a porta de emprego abrir, a gente precisa estar sem emprego. Não é verdade? Pois é. Então, glorifica o nome do Senhor. A gente está numa situação contrária porque a outra vai chegar. E vai chegar melhor ainda, porque ele sempre será contigo, assim como ele foi com Moisés, né? Então, esforça-te. Então, ele é um Deus pessoal. Também rejeita a crença num Deus todo-poderoso, né? Que tem todo o poder, que é eterno. E nós vemos ali em Romanos 16, 25 ao 27, fala muito bem sobre isso. E nós não podemos, de maneira nenhuma, descrer, né? Romanos, glória a Deus, 16, né? Que diz assim a partir do versículo 25. Glória a Deus. Então, Romanos 16, 25 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou, agora se notificou pelas Escrituras, quer dizer, passamos a entender pelas Escrituras, dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então nós vemos que o nosso Deus, ele é eterno, ele é atemporal, ele está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro, ele sabe de todas as coisas, mas mesmo assim, ele deu a mim, ele deu a você o direito de termos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Por isso, hoje em dia, estamos na presença do Senhor, porque escolhemos abandonar o mundo das trevas e vir para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Por isso, neste último momento do estudo que nós estamos terminando, nós vemos que nós precisamos vigiar contra essas falsas doutrinas que querem nos apartar da presença do Senhor. Vigiemos também contra doutrinas humanas, homens, né, que vêm com doutrinas com certa aparência de santidade, mas essas doutrinas humanas, elas perecem, não são eternas e podem afastar qualquer um da fé genuína no Senhor Jesus. Aqui em Colossenses, aonde nós estamos vendo, sobre essa última parte do estudo, aqui em Colossenses, no capítulo 2, mas do versículo 18 em diante, diz assim: ninguém vos domine a bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Nesse versículo 18, aqui os falsos mestres, na época de Paulo já, ensinavam a reverenciar os anjos como se fossem mediadores entre Deus e os homens. Quer dizer, eles estavam fazendo o que nessa coisa? Estavam fazendo
com que os homens abandonassem a mediação de Cristo, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então Ele é o nosso mediador, Ele é aquele pelo qual nós chegamos a ter comunhão com Deus, né? E Paulo rebateu essa heresia no versículo 19, né? Porque seria, como eu falei, mesmo que substituir a Jesus, é que ele diz, e não ligado à cabeça, que é Jesus, né? Porque nós somos o corpo, da qual todo o corpo, nós, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Quer dizer, todos nós unidos na mesma doutrina da palavra de Deus, na mesma fé, nós vamos crescendo em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje também tem os falsos, né, mestres, que são aqueles que se dizem santarrões, né, que com falsa humildade obriga muitos, né, muitos irmãos a carregar fardos que eles mesmos não conseguem. E nós podemos ver isso nos versículos 20 ao 23, que diz: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves e não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Moral da história: isso não passa de vaidade. A vaidade não está no meu brinco, não está nas minhas unhas que eu pinto, está no meu coração, quando eu quero ser melhor que você, quando eu quero me fazer mais santa, quando eu quero me fazer mais poderosa, e assim vai. O meu coração tem que estar na humildade. Meu brinco não põe nenhuma barreira entre eu e você. O que pode botar barreira entre nós e Deus é o nosso coração orgulhoso, vaidoso, nos colocando até mais santos. Muitos se colocam às vezes mais santos que o próprio Deus. E o Senhor vê que isso vai afastando o quê? Nos afastando da graça de Cristo. É como se as minhas obras é que me salvassem. As minhas obras não salvam. O que eu estou ensinando a você neste estudo não é você fazer obras para ser salvo, é você evitar a condenação por você agir de maneira errada, por fazer as más obras, enquanto você foi chamado para fazer as obras da luz e não das trevas. Então, eu e você que fomos salvos em Cristo Jesus, temos que fazer boas obras porque somos salvos, assim diz Tiago, porque a fé sem obras, ela é morta. E a minha obra não é para minha salvação. A minha boa obra é para mostrar ao mundo o Deus que eu sirvo, que tem poder para transformar água em vinho. Eu era uma água insípida, agora eu sou o melhor vinho da festa. Assim é que eu tenho que me colocar. E você também, eu tenho que me colocar. Eu sou o melhor vinho da festa. Não para me colocar melhor que você, melhor do que eu era. Eu estou hoje melhor do que eu fui no passado. E desde que eu aceitei Jesus, hoje eu estou melhor do que logo no início. Porque a cada dia o Espírito Santo foi me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, concluindo, a santificação do crente, ela tem que ser de dentro para fora e nunca aparente, do teu coração para fora. Claro que o Senhor não é açougueiro para dividir, Ele quer tudo. Então, você dedica o seu coração e vai dedicando o resto também. Porque conforme você vai moldando o seu entendimento com o entendimento de Deus, o que acontece? O teu exterior vai brilhar, como foi Moisés quando esteve com Deus lá no Monte Sião, e quando ele desceu, ele brilhava. Então, quando você permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, te convença do pecado, da justiça, do juízo, trabalhe no teu querer, no teu efetuar, meu querido, você vai brilhar como o sol ao meio-dia. Né? Então, quais serão os passos de uma nova criatura?
abandonar totalmente o pecado, abandonar a heresia, abandonar a mentira, né? Colossenses também, no capítulo 3, do versículo 5 em diante, diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nela, porque não vivemos mais. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, né? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o amor, né? Que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aleluia. E assim vai. Então, essa é a atitude daquele que serve ao Senhor. Mortifique a sua carne. Abandone o mal. Abandone os maus pensamentos. Mostre ao mundo que o Senhor tem poder para salvá-lo e transformá-lo. O Senhor te ama. O Senhor ama todos os pecadores. Ele só não ama o pecado. E se eu vim para o Senhor Jesus, eu tenho que permitir que o Espírito Santo trabalhe no meu querer e no meu efetuar e me transforme, né, da velha criatura em uma nova criatura. Eu vou estar orando por você nesse momento, pedindo a Deus que te ajude na transformação. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-nos aqui diante de Ti, agradecendo por esse estudo que terminamos hoje. Peço a Ti que o Senhor alcance todas as almas que o Senhor tem que alcançar e que da mesma forma que o Senhor tem tratado com a minha vida, o Senhor trate com cada um, trabalhando no querer, no efetuar, dando a cada um de nós, meu Senhor, condição de termos vitória sobre a nossa carne, sobre o mundo, sobre o inimigo das nossas almas. Senhor, nos ajuda a trilharmos caminhos retos, ajuda-nos, Senhor, a termos corações sábios, ajuda-nos a viver debaixo da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Consigamos todos os dias, Senhor, nos render a Ti e mudar o nosso proceder, o nosso falar, o nosso pensar. Usa-nos como vasos de honra onde chegarmos para ensinarmos as pessoas que elas podem mudar e que o Senhor será com elas. Abençoa, Senhor, cada um que estará vendo, participando desse estudo, tanto do parte 1, da parte 2, como a parte 3, e que a Tua bênção esteja sobre todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. E até breve com mais um estudo e mais uma palavra, em nome de Jesus.